Oi, gente! A gente voltou aqui pra falar com vocês sobre mais um filme indicado ao Oscar. E o tema do vídeo de hoje vai ser Os Fabelmans, né? Que é um filme aí que tá com várias indicações no Oscar desse ano. E a gente vai estar contando um pouco sobre o que a gente achou, sobre as categorias que foi indicado e muito mais sobre esse filme. Esse é um filme que tá fazendo muito sucesso, principalmente porque ele tem aí, né, alguns nomes muito conhecidos nos seus bastidores, incluindo o Steven Spielberg, que é, né, um dos maiores diretores de todos os tempos. Ele tem vários filmes, né, inclusos na lista de 100 melhores filmes de todos os tempos. Então, assim, ele realmente é um diretor muito prestigiado e ele tá assinando também o roteiro desse filme ao lado do Tony Kushner. E esse filme, na verdade, ele é meio que inspirado na vida dele, né? Ele não chega a ser biográfico, mas ele está sendo vendido como um filme semi-biográfico, do tipo que ele pega ali alguns eventos, algumas inspirações do que aconteceu de verdade e modifica ali, né, para fins dramáticos, com personagens fictícios e coisas do tipo. Sim, ao longo desse filme a gente vai acompanhar a trajetória do Semi, que é um garoto que descobre que tem um amor por cinema e que quer fazer disso a sua profissão. Mas claro que ele vai passar, né, por diversos problemas, porque a arte muitas vezes não é vista como um trabalho de verdade e tudo mais. Então ele tem que lidar com essas questões com os seus pais, com os seus colegas, enfim, né, e ir se reafirmando aí como um futuro diretor de cinema. E por ter essa questão, né, de abordar ele como um diretor de cinema em construção, né, descobrindo seu amor pela arte, descobrindo seu talento e correndo atrás do seu sonho, o filme ele se torna então metalinguístico, né? É o cinema falando de cinema. E ontem mesmo a gente já teve uma live aqui no canal falando sobre o filme Babilônia, que também é metalinguístico, também está concorrendo em algumas categorias aí do Oscar. E são filmes, né, que dá pra gente fazer um certo paralelo, apesar de serem muito diferentes, de terem abordagens muito diferentes, porque os Fabelmans ele mostra mais, né, o artista, o diretor, correndo atrás do seu sonho desde o comecinho, toda a sua história de amor pelo cinema, enquanto o filme do Babilônia ele já mostra mais, né, a ascensão e a queda, ele não foca tanto na origem desse sonho. Sim, o que a gente vai ver um pouco mais, né, em Os Fabelmans, é como que é o processo de você tá fazendo um filme, né? Porque o Semi, ele tá sozinho ali, né? Ele não tem um grande estúdio, ele não tem atores de verdade, não. Ele tá fazendo um filme ali com seus irmãos, com suas irmãs, com seus amigos, enfim. Então a gente vai vendo todo esse processo, né, de como que ele, por exemplo, como que ele faz o efeito de tiro, sendo que ele não tem uma arma de verdade. Então ele vai aprofundando, né, na questão da edição, ele vai trocando de equipamento e vai se virando tudo sozinho. E tudo que ele faz é muito incrível. Todo mundo percebe, né, que ele tem um talento, assim, que é, tipo, muito diferente do comum, sabe? Mas mesmo assim, só o talento não basta. Ele ainda tem que lutar pra conseguir pôr em prática aí o seu sonho. Até porque, apesar, né, da maioria das pessoas ao redor dele acharem ele super talentoso, gostarem dos curtas que ele produz, que ele exibe, né, para a família, na escolinha de escoteiros que ele faz parte também, mas algumas pessoas, apesar de reconhecerem esse talento dele, não gostariam que ele seguisse isso profissionalmente, né? As pessoas respeitam o Semi como diretor enquanto hobby, mas o pai dele, principalmente, gostaria que ele fosse para uma área, né, mais da ciência, né? A gente tem ali, inclusive, essa questão das diferenças na família dele, porque o pai dele, né, é um homem das ciências, é um homem de exatas, e a mãe é uma mulher das artes, então é ela que acaba apoiando mais o filho nessa história, né, de querer ser um cineasta. Sim, e uma coisa interessante é que, apesar de ser uma história que se passa no passado, né? Se eu não me engano, se passa aí nos anos 60 mais ou menos, né? Que a gente vê a adolescência do Semi e tudo mais. É um filme que conversa muito com o nosso cotidiano hoje, porque ainda é muito complicado, né? Você seguir uma carreira aí nas artes ainda não é muito visto, né? Como um emprego de verdade. Se bem que muitas pessoas, tá crescendo cada vez mais o número de pessoas que se dão bem trabalhando com artes, mas ainda é um tabu, assim, na sociedade, né? Ainda é tipo assim, é um hobby, mas uma hora você vai ter que achar um emprego de verdade, né? Existe todo esse discurso. Então, o filme, apesar de ser, tipo, de época, ele ainda fala com a gente hoje, que é uma das coisas que eu achei mais bacana.
Sim, ainda nessa parte, né, de ser um filme de época, uma outra coisa que eu achei bastante, que você já chegou a dar uma comentadinha aqui na live, é que esse filme ele traz, né, um pouco da revolução tecnológica ali do cinema, né? Então a gente vê como que eram os primeiros efeitos especiais, os primeiros Photoshops, os Sony Vegas ali da vida, Sim. como é que ele tinha, né, que manipular o filme mesmo, né? Essa própria cena que você falou dele tentando encontrar uma saída criativa para como simular um efeito de tiro dentro das ferramentas limitadas que ele tinha. Meu, isso é extremamente genial. E a gente vê, né, todo esse processo de criação dos filmes do Semi através do processo de criação dos filmes, né, do Steven Spielberg. Então a gente tem vários filmes acontecendo dentro de um único filme. Então isso é muito interessante. Sim, isso é muito bacana, né? Então, assim, é um filme que vai prendendo a gente, vai levando a gente nessa trajetória junto com o protagonista, né? E como a Carol comentou, né, uma personagem que ajuda muito o Sam é a mãe dele. A mãe dele sempre teve esse viés artístico, né? Ela é uma pianista, mas que ela não acabou agarrando o sonho dela, né? Porque ela tinha a oportunidade de tocar na televisão, de ser uma das mais famosas pianistas ali da época, mas por conta daquela questão de, ter filhos, cuidar da casa, ela acabou abrindo mão, né? Que é aquilo, ela fez a escolha mais sensata, assim, pra época, sabe? Mas a gente percebe que ela vive angustiada com isso, que ela gostaria de ter seguido um outro caminho, apesar dela amar a família dela. E por isso, talvez, né, que ela acaba incentivando o Semi a seguir o sonho dele, né? Que vai totalmente ao contrário com o que o pai dele diz. Então, uma das questões dramáticas que o filme traz é justamente esse embate, tipo assim, a mãe e o pai, e o Semi e a vida real, sabe? A realidade dura, né, que ele precisa enfrentar, enfim. Então o filme vai passando por essas nuances. Sim, embora o filme ele seja focado, né, no amor do Sammy pelo cinema, no seu desenvolvimento aí em uma carreira cinematográfica, o filme ele também traz muitos aspectos da família do Tommy, não só no apoio ou falta de apoio que ele tem ali dos pais, mas também, né, no relacionamento dos seus pais, no nascimento de um novo irmão, né, de uma nova irmãzinha que a gente acompanha ali ao longo do filme. Enfim, não cabe spoilers aqui, a gente não quer estragar a experiência de vocês, é um filme que ainda tem cartaz nos cinemas, então se você ainda não assistiu, aproveita para assistir antes da chegada do Oscar. Mas ele é um filme que traz muitos personagens e esses personagens vão adicionando camadas de drama, né, à história. Porque a gente tem também ali, né, as namoradinhas do Sammy, os personagens que fazem bullying com ele, porque ele também é um personagem de família judia em uma cidade predominantemente branca, predominantemente cristã. Então tudo isso acaba trazendo muito mais profundidade para a história do CM e, consequentemente, para o filme. Sim, apesar, né, do arco principal ser essa relação dele com o cinema, a gente vai acompanhando em paralelo essas outras coisas acontecendo, né? Então as dificuldades que ele tem de se adaptar, ele se muda bastante, né, por causa do trabalho do pai dele. Então essa questão de ter que se reencontrar de novo numa cidade, essa questão do preconceito, né, pela família dele ser judia. Então assim, a gente vê todas essas questões, né? A mãe dele em confronto com o pai porque eles não concordam, apesar de estarem juntos. Enfim, tudo isso acaba sendo abordado. Então é um filme bastante complexo, assim. Mas o central da história é realmente o Sammy tentando seguir o sonho dele, né, na área do cinema. Sim, já que a gente tá falando, né, de Oscar, porque a gente trouxe esse filme aqui pro canal pra gente comentar, porque ele foi indicado ao Oscar. Vamos comentar então, né, sobre as categorias em que ele tá concorrendo. A gente tá com a listinha aqui. Ele recebeu uma das indicações, inclusive, como melhor filme, que a gente sabe que é, né, a categoria principal do Oscar, é a mais disputada, e a única categoria em que a gente tem 10 concorrentes, né? Nas outras são apenas 5. Sim, esse filme recebeu 7 indicações ao Oscar, então assim, foi um dos que mais recebeu, né? E além de melhor filme, ele recebeu também melhor direção pro Steven Spielberg e também melhor roteiro original, também pro Steven Spielberg e pro Tony Kushner, né? Que também tá com ele aí nessa questão do roteiro. Então você vê que assim, é meio que os principais prêmios, né? O filme já tá indicado, né? Sim, a gente teve também os prêmios, né, de atuação, em que a gente tem a Michelle Williams, que é a atriz que faz a mãe do Sammy, concorrendo ali, né, para melhor atriz, e a gente tem também o Judge Hirsch para melhor ator coadjuvante. Sim, eu queria comentar sobre o Judge, porque assim, ele aparece pouco no filme, né? Se for pensar. Ele não fica ali o filme todo, enfim, ele é um tio do protagonista que aparece e tal. Mas ele é muito engraçado, ele rouba a cena total, assim, eu adorei, achei super assim
pensem fora da caixinha, sabe? Então, realmente, eu acho que foi muito bacana essa indicação, porque ele é um personagem todo complexo, todo elaborado. Sim, ele é uma participação marcante, né? Ele não precisou de muito tempo de tela para ser um personagem que marcou quem assistiu ao filme. E as últimas duas categorias também, né, mais técnicas agora, em que ele foi indicado, é o melhor design de produção, né, que aqui no Brasil a gente chama de direção de arte, e também a melhor trilha sonora. Sim, e aí a gente completa, né, essas 7 categorias em que ele foi indicado. E, gente, ele é um dos preferidos, tá? Então eu acredito que vai levar alguns desses prêmios, né? Talvez não todos, mas alguns acredito que leva. E é realmente um filme bem bacana. É um filme que eu gostei do ritmo, gostei de como ele foi sendo construído. E assim como Babilônia, né, que a gente comentou ontem aqui no canal, é um filme que ele não tem muito um final muito fechado, sem spoilers, né? Porque é um filme que, como ele acompanha a história do cinema e o Semi, ele faz parte dessa história do cinema, não tem como terminar, assim, né? Não é um filme que vai até a morte do Semi velhinho, não. É um filme que ele deixa ali pra você imaginar o restante. Até porque ele é inspirado no Steven Spielberg, então a gente consegue imaginar mais ou menos o que aconteceu depois. Exatamente. Então, apesar de tudo, né, ele é um filme muito divertido também. Ele tem ali nos seus momentos de comédia, tem algumas cenas até um pouco exageradas de Sim. comédia, né? Principalmente a namorada do Semi, gente, o que que é essa menina? Que aleatória. Essa menina é muito estranha, mas ela traz, assim, algumas cenas muito engraçadas pro filme, nessa reta, né, mais final ali da adolescência dele, no ensino médio e tal. Então, assim, ele é um filme que vai servir como um pouco de aula, né, sobre a história do cinema, sobre como que se faziam filmes amadores naquela época, mas também não deixa de ser um filme divertido, um filme com drama familiar, um filme de comédia, é um filme sobre amadurecimento também, né, porque a gente vê o Semi, nossa, eu cismei com o Tommy, a gente vê o Semi crescendo ali ao longo do filme, então ele é realmente um filme bem gostoso de assistir. Sim, mas a gente quer saber de vocês, né? Vocês já assistiram os Fablemans, estão querendo assistir? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Ou então, se vocês concordam ou não com o que a gente levantou aqui, pra gente ir falando mais sobre esse filme. É isso, gente. Vamos ficando por aqui então com o vídeo de hoje. Mas já se inscreve aqui no canal do Entreter-se, porque a gente está trazendo mais conteúdo sobre outros filmes e atores que também foram indicados ao Oscar desse ano. Sim, então a gente fica por aqui, né? E a gente espera vocês no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau.